Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou nesta terça-feira à noite a 7ª rodada da Copa Paulista de Futebol. A Copa Paulista de Futebol é disputada por clubes da Série A1, Série A2 e Série A3 do Campeonato Paulista. Este ano apenas 18 clubes estão participando da competição, foram divididos em 3 grupos com 6 clubes cada um, estão jogando nos respectivos grupos turno-retorno. Estamos na 7ª rodada, faltam só 3 rodadas para terminar a primeira fase. Nessa primeira fase você vai classificar os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos, num total de 6, e mais 2 melhores terceiros colocados, 8. E aí você joga primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto, quarto com o quinto, e de volta já começam as quartas de final na próxima fase. Então é um campeonato curto, rápido, vale ao campeão o direito de escolher a vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. E aí o vice-campeão fica com a vaga restante. 250 mil para o campeão, 150 mil para o vice-campeão. Esse é o campeonato, um campeonato curto. E depois dessa 7ª rodada, só para vocês entenderem, se fosse hoje, estariam classificados o Mirassol, primeiro colocado do 1, Noroeste, segundo colocado do 1, e o Grêmio Prudente como um dos melhores terceiros colocados. No grupo 2 estariam classificados o 15 Piracicaba em primeiro e o Primavera em segundo. O Oeste em terceiro não estaria classificado. E no grupo 3, a Portuguesa em primeiro, a Portuguesa Santista em segundo e o São José em terceiro, classificado como um dos melhores terceiros colocados. É isso, vou explicar como nós chegamos nessa situação, essa 7ª rodada, toda confusão aí. Tem times que já estão eliminados, Comercial e Ponte Preta já estão eliminados, já não tem mais chance, por exemplo, né? Briga por artilharia, tudo. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente, né, pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua sugestão, pedir sua informação, me ajude a fazer o canal aqui do Luiz Ademar. Então vamos começar com o grupo 1, onde nós temos Mirassol com 14 pontos, Noroeste com 12 e Grêmio Prudente com 11 que estariam classificados. O Marília tem 10, está na briga, é o quarto, tem 10. São Bento com 5, está muito difícil de se classificar mesmo. E o Comercial com 2 está eliminado, a pior campanha do Comercial, hein? O Bafo de Ribeirão Preto, decepcionando. Bom, nessa rodada pelo grupo 1, nessa 7ª rodada, o Noroeste, vice-líder, recebeu o Mirassol, líder. Um detalhe, o Mirassol vem fazendo grande campanha na liderança porque ele aproveita muito, principalmente os reservas do time de cima. O time de cima joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, por exemplo, o Camilo, que entra em quase todos os jogos, é reserva no time principal, fez o gol. Então, ele aproveita muito bem os jogadores que não jogaram na Série B naquela rodada também. Porém, o Mirassol jogou no mesmo dia e no mesmo horário na Série B e na Copa Paulista. E aí foi com um time bem mais fraco, porque ele não pôde aproveitar ninguém lá de cima. E aí o Noroeste, em Bauru, na última sexta-feira, dia 11 de agosto, fez 2-0, gols do Luiz Thiago e do Pedro Felipe. Apesar da derrota, o Mirassol continua líder com 14 pontos e com a vitória, o Noroeste segue na vice-liderança com 12, agora colou no Mirassol. Então estão brigando pela liderança, brigando por classificação, hoje estariam os 2 classificados, enfim, esta é a situação. Aí nós temos o outro jogo, o terceiro colocado agora entre os melhores terceiros, subiu uma posição, o Grêmio Prudente, foi jogar em Ribeirão Preto Comercial e eliminou da competição Comercial. O Comercial não venceu ninguém, só teve 2 empates e em casa perdeu por 2-1. O Grêmio Prudente fez 1-0 com o Rafinha logo nos 17 do segundo tempo. O Neto Acará empatou logo depois aos 24. O Luquinha aos 38 fez 2-1. E no finalzinho, na última bola do jogo, pênalti pro Comercial, o Neto Acará era para bater o Thiago Moura, que é o cobrador oficial. O Neto Acará pegou a bola, eu vou cobrar, bateu, perdeu. O goleiro defendeu e o Comercial não só foi derrotado, como foi eliminado da competição com 3 rodadas de antecedência. Que vergonha, hein? Melhor para o Grêmio Prudente, foi a 11, colou no Noroeste, colou no Mirassol, hoje estaria classificado com os primeiros, como um dos melhores terceiros colocados, Comercial com 2 eliminado. E o Grêmio Prudente passou a ser um dos melhores terceiros colocados, porque hoje, estou gravando o vídeo nesta terça-feira, dia 15/8, hoje o Marília foi até Sorocaba, São Bento jogou a primeira em Sorocaba, o campo estava passando lá por reformas no gramado, e jogou a primeira em Sorocaba e o jogo acabou 1-1. O São Bento não venceu na competição,
né? Foi o quinto empate. O Murilo fez 1-0 aos 14 do segundo tempo para o Marília, mas o Cristiano, cobrando pênalti, empatou aos 23. 1-1, que deixou o Marília na briga, quarto colocado com 10 pontos, está na briga pelas duas primeiras colocações, ou para ser um dos melhores terceiros, com 10 pontos está na briga. E o Comercial, o São Bento, com 5, ele só pode chegar a 14, que é a pontuação já do Mirassol, que é o líder. Então, é uma situação muito delicada. Vai ter que vencer as 3 e contar com uma combinação. Veremos se o São Bento vai ter chance ou não vai. Então, Mirassol, 14, Noroeste, 12, Grêmio Prudente, 11 estariam classificados no grupo 1. Vamos para o grupo 2, onde acabou agora há pouquinho também, nesta terça-feira, o líder 15 de Piracicaba, jogando em casa lá no Barão de Serra Negra, em Piracicaba, empatou por 0-0 com o Juventus. Segue na liderança, tranquilo, 15, tranquilo, 17 pontos, bem perto da classificação, bem perto. E o Juventus, quarto colocado com 10 pontos, está na briga, né? Por enquanto ele está na briga para ser o segundo desse grupo, para ser um dos melhores terceiros. O Juventus do Jorginho, com 10 pontos, segue tranquilo. Já o Primavera subiu uma posição na tabela de classificação ao vencer o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 1-0, gol do Lan Silva. Com esse resultado, o Primavera aproveitou o empate entre Oeste e Ponte Preta 0-0. Eu trabalhei nesse jogo no YouTube da Federação, jogo muito ruim mesmo. Aproveitou esse tropeço do Oeste em casa diante da Lanterninha e eliminada a Ponte Preta. Primavera assumiu a segunda colocação, passou a ficar na zona de classificação. 15 Piracicaba 17, Primavera o segundo com 13. O Oeste com o 0-0 com a Ponte foi para 11. Terceiro colocado hoje estaria eliminado, mas está na briga, né? Está na briga para ser o segundo desse grupo, para ser um dos melhores terceiros, enfim. Ele com 11, o Oeste está na briga, o Juventus com 10 está na briga, Red Bull Bragantino com 4 está praticamente eliminado, né? Ele pode chegar a 13 ainda, tem alguma chancezinha e tal, mas praticamente eliminado. E a Ponte com 2 pontos, totalmente eliminada. Vamos para o grupo 3 então. Teve um desafio, era a Portuguesa contra o São José. A Portuguesa primeiro, o São José segundo. Jogaram no Canindé, jogo disputado, jogo duro. No primeiro turno em São José dos Campos haviam empatado em 1-1 e agora no Canindé empataram por 0-0. O ponto conquistado para a Portuguesa foi sossegado, ela segue na liderança com 17 pontos. O São José perdeu uma posição, ele era vice-líder, ele com empate ele passou a ser terceiro colocado com 14 pontos, mas na zona de classificação. Continua na zona de classificação. E ele caiu para terceiro porque a Portuguesa Santista, jogando em casa no último domingo, acabou vencendo o São Caetano por 1-0. O gol foi do Franco cobrando pênalti já no finalzinho do jogo, hein? Franco tá brigando ali, né, para ser um dos artilheiros da competição, já tem 5 gols, né? Enfim, tá brigando, tá ali na briga e fez o gol da vitória da Portuguesa Santista. Com esse resultado, a Portuguesa Santista foi a 15 pontos, passou o São José, que tem 14, ficou Portuguesa de Desportos, 17 primeiro, Portuguesa Santista, 15 segundo, São José, 14 o terceiro, e estava classificado como um dos melhores terceiros. Aí quase eliminado, o Esporte Clube São Bernardo com 6, por quê? O Esporte Clube São Bernardo acabou perdendo nessa rodada, né? O Esporte Clube São Bernardo estava nas 3 primeiras rodadas, ele venceu as 3, nossa, começou a empolgar, minto, nas 2 primeiras rodadas ele venceu as 2 e começou a empolgar a torcida. Depois de lá para cá não venceu mais, perdeu para o Lanterninha Santo André por 2-1 e de virada. Jonas fez 1-0 para o São Bernardo, Nelson e Josiel viraram o jogo para o Santo André. Santo André, apesar da vitória, 4 pontos, está quase eliminado, praticamente eliminado. São Caetano com 4, praticamente eliminado. E o Esporte Clube São Bernardo com os 6 das 2 primeiras rodadas, também com chances remotas de classificação. Eu diria que pela pontuação do São José, né? Vamos lá, o São José tem 14, é o terceiro. O Esporte Clube São Bernardo só pode chegar a 15, né? E o São Caetano e o Santo André, que só podem chegar a 13, eles estão eliminados. Então o Esporte Clube São Bernardo tem uma chancezinha pequena, São Caetano e Santo André eliminados com 3 rodadas de antecedência, hein? Bom, vamos então finalizar o vídeo falando da 8ª rodada que já começa amanhã. Estou gravando o vídeo terça-feira, 15 de agosto. Amanhã jogo isolado. Em Santo André, 3 horas da tarde,
O eliminado e lanterninha Santo André enfrenta a Portuguesa Santista, líder do campeonato. Se a Portuguesa Santista vencer amanhã, ela assume provisoriamente a liderança desse grupo 3, hein? Então amanhã, jogo isolado, 15 horas. No sábado, o São Caetano, já eliminado em casa, pega o São José, terceiro colocado, né? O São José, se vencer às 3 horas desse jogo, ele pode assumir provisoriamente a segunda colocação. Aí o Primavera, segundo colocado do grupo 2 com 13 pontos, recebe o Juventus, o quarto, com 10. Briga direta pela vice-liderança do grupo 2 e também para ser um dos melhores terceiros. Jogão, hein? Sábado, 3 horas da tarde também. Depois, sábado, às 16 horas. Olha que outro grande jogo. Grêmio Prudente, hoje na zona de classificação. Lá em Presidente Prudente. 11 pontos, às 16 horas, em frente ao Marília, que é o quarto colocado com 10. Quem vencer, né, aí vai ficar numa situação privilegiada para se classificar. E quem perder vai ficar numa situação bem difícil. Aí às 17 horas no Canindé, a Portuguesa pega o Sport Clube São Bernardo. Para o São Bernardo vencer, ele vai continuar sonhando, ele vai ter que vencer a Portuguesa. E a Portuguesa, se já tiver perdido a liderança, vai ter que recuperar a liderança vencendo em casa. Então 17 horas do sábado. Aí no domingo, nós temos a Ponte eliminada lá em Campinas, recebendo o Red Bull Bragantino, que tem chances remotas. Chances remotas. Um duelo de quase 2 times eliminados, porque as chances do Red Bull Bragantino são remotas. Segunda-feira, dia de 21, às 19 horas, o Mirassol pega o Comercial. Mirassol líder, Comercial lanterna e eliminado, jogo do grupo 1. Também na segunda-feira, às 19h30, o São Bento faz sua partida decisiva contra o Noroeste. Se quiser sonhar com qualquer possibilidade ainda de classificar, vai ter que vencer em Sorocaba. O Noroeste defende a segunda colocação e, de repente, se tropeçar o Mirassol, pode até ser líder. Então esse jogo é na segunda-feira. E aí na terça-feira, 19 horas também, o 15 recebe o Oeste. Olha que jogão. 15 de Piracicaba primeiro com 17, Oeste terceiro com 11. Vale muito. Se o 15 vencer, de repente, de acordo com a rodada, ele pode até garantir antecipadamente a sua classificação na próxima terça-feira. E claro, na próxima terça-feira, dia 22, eu venho com todos os detalhes para vocês da antepenúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista. A oitava são 10 e nós já estamos chegando na reta final dessa primeira fase. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima terça-feira.